Deus está presente, viva Jesus em nossos corações para sempre. Está no ar, o assunto é Jesus, que é fonte de sabedoria para o Cristo, né? Fonte de sabedoria para a construção de relacionamentos saudáveis. Então, pensar em Jesus, refletir de verdade sobre Ele, buscar colocar em prática os seus ensinamentos é encontrar recursos para nos tornarmos pessoas mais sábias e que conseguem construir nos seus relacionamentos essas oportunidades de cooperação, de cuidado, de respeito, de amor. Aliás, essa é a nossa inspiração no programa de hoje, o Comando do Amor. Ele é uma das 21 chaves iniciáticas da religião de Deus, do Cristo e do Espírito Santo, que são esses ensinamentos, 21 ensinamentos poderosíssimos, né, que nos colocam nessa condição de sermos iniciados espirituais, de compreendermos os chamados mistérios da existência. Então, quando buscamos viver, né, tendo o amor por comando da nossa vida, e aí estamos nos referindo ao amor divino, o amor que Jesus materializou diante de nós em suas palavras e exemplos. Então, quando esse amor é o nosso comando, é a nossa diretriz, é aquilo que aponta a direção dos nossos passos, então nós compreendemos muito sobre Deus, sobre as suas leis, sobre a nossa natureza espiritual, sobre o que nos faz felizes, o que nos preenche de verdade e o que nos pode inspirar para tomarmos as melhores decisões em todos os campos da nossa vida, inclusive na dimensão amorosa, sexual. Então essa é a reflexão do programa de hoje. Nós convidamos você a participar com o seu ponto de vista, sua dúvida, sua experiência de vida. E claro, também envolvendo o seu nome e os nomes dos seus entes queridos na Sagrada Corrente Ecumênica de Preces do Templo da Boa Vontade. Participe pelo nosso WhatsApp, código 11 99801 1242. E nós iniciamos o nosso programa com esse brado de decisão em Jesus, de decisão no amor solidário divino. Quando o assunto é Jesus, estamos sempre dispostos. Então estamos sempre dispostos. Como estivemos ontem, estamos hoje aqui e estaremos eternamente. Essa disposição no bem, nós vamos renovar agora estudando o Santo Evangelho de Jesus. Eu vou te apresentar os convidados dessa edição, é uma alegria recebê-los. Hoje conosco os pregadores ecumênicos da religião de Deus, do Cristo e do Espírito Santo, a irmã Cláudia Isabel de Paula, responsável pelo trabalho da religião divina no Ministério Rio Interior, Ministério da Religião do Amor Universal. E aqui em nossos estúdios o irmão Alain Mateus, responsável pelo trabalho da religião do Terceiro Milênio no Ministério Digital da Religião de Deus, do Cristo e do Espírito Santo. Hoje nós vamos a uma passagem que está no Evangelho segundo João, no capítulo 6, versículos de 35 a 40. Nós estudaremos em espírito e verdade, à luz do novo mandamento de Jesus. Amai-vos como eu vos amei. Somente assim podereis ser reconhecidos como meus discípulos, como está no Evangelho também segundo João, mas lá à frente, no capítulo 13, versículos 34 e 35. Então, à luz desse amor, o amor do novo mandamento de Jesus, vamos estudar a passagem Jesus, o pão vivo que desceu do céu. multiplicação de pães e peixes, quando Jesus alimentou
mais de 5.000 homens, além de mulheres e crianças, que à época infelizmente não eram contados. Jesus se retira para orar e os seus discípulos seguem à sua frente. E ele então, alta noite, vai ao encontro deles andando pelo mar e com eles segue para Cafarnaum. Jesus lhes ensina: eu sou o pão da vida. Quem vem a mim, de forma alguma terá sede, e quem crê em mim, jamais. Vamos novamente. Eu sou o pão da vida. Quem vem a mim, de forma alguma terá fome, e quem crê em mim, jamais terá sede. Mas eu vos disse que me tendes visto e não credes. Tudo o que o Pai me dá virá a mim, e aquele que vem a mim, de modo nenhum o lançarei fora. Porque desci do Pai, não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. A vontade daquele que me enviou é esta: que eu nada perca de tudo que ele me deu, mas que eu ressuscite no último dia. Esta é, pois, a vontade de meu Pai, que todo aquele que vê o Filho e nele creia, tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Jesus problematiza fome mais profunda do que a fome material, que deve ser combatida. Tanto que Jesus a enfrentou, alimentou aquela multidão, milhares de pessoas, não fechou os olhos para aquela necessidade. Mas o Cristo está sempre, inclusive censurará alguns, que vão atrás dele só pelo pão, só pelo peixe. Ele fala: vocês não viram os sinais que eu fiz? Estão aqui pelo alimento que hoje existe, amanhã não existe mais. Então Jesus está chamando a nossa atenção para a fome interior, a carência da nossa alma, essa muito mais grave, que a gente pode ter todo o alimento do mundo e ainda se sentir vazio. E sair tomando decisões, especialmente no campo amoroso, no campo da sexualidade, que vão nos trair. Ali na frente a gente pode não se reconhecer mais. Então vem esse alerta, irmão Alain Mateus, aqui no versículo 35, vem Jesus, ele se apresenta, ele não nos censura, ele se coloca à nossa disposição para que não tenhamos mais fome, para que não tenhamos mais sede, para que realmente nos sintamos completos, vencendo todas as carências. É verdade, eu me lembro daquela afirmativa do irmão Paiva quando ele nos fala que não há maior sofrimento do que a ausência de amor. Então Jesus vem mostrar que ele é essa fonte por esse suprimento espiritual em primeiro lugar e está inteiramente à nossa disposição. Bastando essa conexão com ele por meio da prece, da oração e da vigilância, pela prática do bem, enfim, por tantas oportunidades desse abastecimento espiritual que nós temos diariamente em nossas vidas, para que não haja essa carência e de repente uma percepção que se vai compensar por algum outro fator material, por algum imediatismo, e que pode gerar uma série de desequilíbrios, problemas, arrependimentos, enfermidades psíquicas, físicas e assim por diante. Então Jesus vem mostrar que para a gente prevenir tudo isso, e nós aprendemos na religião do terceiro milênio que ele é a medicina preventiva para a nossa alma, nós temos que buscá-lo em primeiro lugar. Eu estava me recordando também, Paula e a todos que nos acompanham, irmã Cláudia, um ensinamento que o irmão Paiva nos trouxe, nós acompanhamos inclusive agora no último dia 23 de março de 2024, a mensagem dele no segundo Fórum Internacional dos Soldadinhos de Deus, da Legião da Boa Vontade, diretamente do dia 5 de março de 2005, diretamente do Conjunto Ecumênico Boa Vontade em São Paulo, e ele falando do Santo Evangelho do Cristo segundo Mateus, no capítulo 10º, aquela passagem que Jesus fala: quem ama pai ou a mãe mais do que a mim não é digno de mim, quem ama mais a filho ou filha mais do que a mim não é digno de mim. Então o irmão Paiva explicava e falando o seguinte: não é que Jesus é egoísta e quer que a gente ame apenas a ele, não.
Ele quer que nós amemos a nós e as outras pessoas da forma correta, como Ele nos ensinou a amar, com essa responsabilidade, com esse respeito, com essa consideração espiritual. Então, o amor divino que nos ilumina, né, que nos fortalece e que nos ensina a agir de maneira correta, de maneira a engrandecer a nossa alma e também ajudar as outras pessoas à nossa volta a igualmente engrandecerem as suas almas e os seus corações. É verdade. Inclusive, um impedimento para os relacionamentos saudáveis é essa sensação falsa de que a outra pessoa vai nos preencher, que a outra pessoa vai resolver, né, os vazios da nossa vida. E isso vai gerando uma série de frustrações, de sofrimentos, de decepções, né? E às vezes a gente vai tentar, né, caminhos que nos traem para tentar reparar aquelas faltas, aqueles vazios, né? E aí caminhos que muitas vezes vão comprometer a nossa ética, a nossa consciência tranquila, né? E falar sobre isso, irmã Cláudia, é importante em qualquer fase da vida, né? Às vezes a gente pensa assim, vai falar de responsabilidade no campo amoroso, deve estar falando com os adolescentes, com os jovens. Também, mas não apenas, né? Porque a gente, conforme vive mais, né, inclusive aumenta a responsabilidade, porque a gente tem mais conhecimento, né, e a gente precisa pensar sobre isso, né, nós seguimos com carências, com faltas, com necessidades, e precisamos, a partir de Jesus, encontrar aquilo que realmente nos preencha, para não nos vermos, né, presas fáceis de circunstâncias que nos oprimam, né. Verdade, e nós sabemos que a responsabilidade no campo amoroso, espiritual, não tem idade, porque o espírito que nós hoje encarnamos como homem ou como mulher, traz assim missões na Terra. Então nós não podemos de forma nenhuma, mesmo passando o tempo, né? Podemos dizer, agora eu posso fazer tudo o que eu quero, já não sou mais criança. Não, a responsabilidade continua na idade madura, a questão da sexualidade, dos relacionamentos, porque nós temos uma ética espiritual, nós somos espírito. E nossa religião divina sempre ensina que o amor é o princípio básico do ser. Então tudo que não for feito por amor e com amor. Então, o irmão Paiva diz, né, no Evangelho do Sexo, que amor sexo se faz com o coração. E nesse Evangelho de hoje, nós assim percebemos aqui nos versículos 35 e 36, que o nosso Divino Mestre amado, ele nos oferece esclarecimento espiritual para que a gente possa gerenciar de forma correta até mesmo a questão da sexualidade. Porque se é uma necessidade básica, né, termos relacionamentos, que façamos isso com sabedoria. Para ter essa sabedoria, nós precisamos buscar o pão vivo que desce do céu. Mais do que alimenta o corpo, vai alimentar, esclarecer e abrir a nossa sabedoria espiritual. Até mesmo para escolher o parceiro, a parceira, a fim de que nós não venhamos até adquirir infecções sexualmente transmissíveis. Porque isso até acontece muito na terceira idade, as pesquisas mostram. Então, nesse momento, a gente lendo o Evangelho, no versículo 36, por exemplo, Jesus diz, mas eu vos disse que me tendes visto e não credes. Então a gente pergunta, será que estamos buscando as soluções para que a gente encontre o parceiro certo de forma correta, de forma saudável? Ou a gente ainda está se enganando, achando que o que aparecer, tudo bem? Não, não está tudo bem. A gente precisa ter realmente muito senso, até mesmo para o pensamento a Deus. Quando a gente for ter um relacionamento, ou tenha com a pessoa certa, na hora certa, mesmo tendo 60 anos, ou 65, 70, ou 50, não importa a idade, mas que os nossos anjos da guarda encontrem aquele que nós vamos nos relacionar amorosamente, sexualmente, para ser um prazer maravilhoso, que vai completar ali a relação daquele casal, daquela família, enfim, daquele encontro, né, que precisa ficar marcado de forma positiva na nossa mente, não como um desastre total. Meu Deus, o que é que eu fiz, né? Então, quando a gente parte do Santo Evangelho, irmão Paulo e telespectadores, a gente vê o que o Cristo, no versículo 38, ele diz, tudo que o Pai me dá, porque desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Então a gente vê aqui a missão do Cristo, todo o tempo nos ensinando a ser pessoas melhores, pessoas conscientes dos nossos valores, das nossas responsabilidades. Sim. E como o amor é o vínculo da perfeição, nós temos que buscar o amor
antes do desejo, senão a gente sacia o desejo e ficamos incompletos. Então preciso o amor, e o desejo vai vir com o ato, né? com a questão da sexualidade. Tão importante pensar nisso, né? Porque a sexualidade, ela é um traço da criação, né? Deus nos dotou de sexualidade, então ela não é sinônimo de queda, não é uma coisa suja, não devemos temer a sexualidade. Agora, como todos os talentos espirituais, ela exige maturidade. 2 pontos que eu queria destacar do que a irmã Cláudia lembrava, né? Muitas vezes nós afastamos o conhecimento espiritual das escolhas no campo amoroso e da sexualidade. A gente pensa, Jesus é uma coisa, né? Para minha vida, lá na igreja, tarará. Agora eu vou tomar uma decisão aqui, me apaixonei por essa pessoa, não tem nada a ver com Jesus. Será? Será que tem alguma parte da nossa vida que estará protegida se nós não aproximarmos os ensinamentos de Jesus dessa parte? E o outro ponto, que é um aspecto que a ciência, que também é uma ferramenta, né, da comunicação de Deus com os homens, revela, que é o crescimento das infecções sexualmente transmissíveis na terceira idade, especialmente o HIV, né, o vírus da AIDS, e a sífilis. Então, muitas vezes a pessoa na terceira idade pensa, não, agora não preciso mais me preocupar, né? Tá tudo bem. Às vezes até a comunidade médica não tem o hábito, né, de problematizar, de perguntar, de pedir o exame, imaginando, né, que não há vida sexual na terceira idade, né? O que não é necessariamente um fato, né? A vida sexual, ela está presente na vida humana, na trajetória humana, e vai exigir de nós essa maturidade, irmão Alain, para olharmos para as nossas escolhas, não obedecendo apenas aos impulsos, porque os impulsos depois nos abandonam e a gente fica com a conta para pagar, né? Às vezes é a nossa saúde, às vezes é a nossa dignidade, a nossa emoção. Então, é pensar sobre essa felicidade mesmo, que é o que nós buscamos, não apenas um momento, né, de euforia ou de satisfação. Né? Irmão Paiva, inclusive, no ensaio literário Evangelho do Sexo, ele vem trazer os recados da espiritualidade superior, de Emmanuel, do próprio Dr. Bezerra de Menezes, na Revolução Mundial dos Espíritos de Luz, na Quarta Revelação, e eles vêm falar do reino de Deus que é em nós. E a sexualidade, ela está intimamente ligada com o sentimento, então você está lidando com o sentimento, que é a parte mais sensível, mais sublimada nossa e da outra pessoa. Então, com que responsabilidade, né, nós estamos lidando com tudo isso, né? Não estamos lidando apenas com fatores materiais, estamos essencialmente lidando com fatores espirituais nossos e das outras pessoas. Sim. Então, o Divino Mestre vem trazer o seu recado aqui, né? É no versículo 38, que a irmã Cláudia Isabel muito bem destacava, né? Não vim cumprir a minha vontade, mas vim cumprir a vontade daquele que me enviou. Então, qual é a vontade de Deus para um próximo relacionamento amoroso que eu venha a ter? Né? Quem é a pessoa, quem está predestinado, quem está dentro da minha agenda espiritual, da programação da minha missão na Terra, que não venha para me atrapalhar, nem eu para atrapalhar o destino daquela pessoa, mas que um venha para contribuir com a destinação e com a evolução espiritual do outro. O próprio versículo 39 também, que Jesus diz que eu nada perca de tudo que o Pai Celestial me deu, mas que eu ressuscite no terceiro dia. Então Jesus e Deus não querem perder ninguém. Nós também não queremos deixar nenhuma ovelha dos aspectos da nossa vida se perder. Mas nós queremos que todos os aspectos da nossa existência, inclusive dos relacionamentos afetivos, amorosos, da sexualidade, eles estejam nesse aprisco do Cristo. E que o Cristo ressuscite, né? Quer dizer, ressuscitar é trazer esse aspecto de vida eterna para todas as escolhas, para todas as decisões da nossa existência. Então, esse ressurgir é isso, é justamente, né, o ressurgir desse conhecimento, dessa vivência espiritual da nossa vida que Jesus vem nos mostrar, que, claro, exige responsabilidade, exige uma reflexão maior, exige um respeito maior para com a gente, para com as outras pessoas, quer dizer, um respeito que a gente vai aprimorando e amadurecendo a cada dia, sim, né? Vai exigir, vai dar mais trabalho, digamos assim, para a gente, né? Mas vai trazer as recompensas, sim. Vai trazer a paz no coração, vai trazer a felicidade verdadeira, vai trazer algo muito mais sustentável para o nosso destino e para o destino das outras pessoas. Sim, e que no caso da sexualidade, isso representa, né, o uso de um preservativo, o acompanhamento da própria saúde, não ter medo de fazer os exames, né, para entender o que está acontecendo com o nosso corpo. Isso é muito importante. Isso, inclusive, é responsabilidade espiritual, porque o corpo é espiritual. Ele é uma concessão de Deus para o progresso da nossa alma. A gente não vive na matéria para a matéria, a gente vive na matéria para crescer em espírito. Então, isso é uma coisa muito séria, né? Entretanto, essa proteção que o preservativo vai dar, que o acompanhamento da saúde vai dar, né? Que um critério, né, mais refletido, associado ao amor, né?
tomar as decisões no campo amoroso, o que isso vai nos proporcionar, isso não é suficiente. Então nós vamos falar também sobre a segurança espiritual. Porque quando a gente começa a imaginar que no território da sexualidade vale tudo, né? Então a gente cuida bastante do espiritual em outras dimensões da vida. Mas no sexo não precisa pensar nisso. Essa visão pode nos aproximar de quadros de grande vulnerabilidade espiritual, até mesmo de exploração por parte de seres ignorantes que, sem perceber, sem saber, muitas vezes nós estamos aproximando da nossa vida e, o mais grave, da nossa intimidade. Então vamos aprender sobre isso, sem condenações, sem apontar o dedo para ninguém, somos todos aprendizes de Jesus, estamos todos engatinhando, né? Tentando nos erguer moralmente e espiritualmente a partir das lições do nosso Divino Mestre, mas precisamos ter boa vontade para com a lei divina, dizia o irmão Ciro Zarur lá na Proclamação da Boa Vontade. Precisamos abrir o nosso coração para o conhecimento espiritual. A nossa saúde, a nossa felicidade depende disso. Hoje, aprendendo com o Cristo de Deus a ter sabedoria para construir relacionamentos saudáveis. E a gente está falando especialmente no campo amoroso, né, no campo da sexualidade. E a gente está falando com quem é mais experiente, né? Porque a gente sempre pauta aqui no programa os cuidados com os jovens, com os adolescentes, isso é muito importante. Mas não podemos deixar de lado os cuidados com os adultos, com a terceira idade, porque a vida não acabou. Porque às vezes a gente pensa assim, não, questão amorosa é, sei lá, até a pessoa casar. Casou, acabou, né? Não é assim. Aí que muitas vezes as lutas começam, né? Em determinado momento da vida, com maior maturidade, porque a gente com maior maturidade tem também mais poder, né? A gente toma decisões com maior autonomia. Não precisa dar satisfação para ninguém, né? O jovem às vezes ainda tem a mãe ou o pai ou um avô puxando a orelha, né? Mas e nós que estamos conduzindo a nossa vida segundo a nossa vontade, segundo o nosso discernimento, estamos buscando a inspiração em Jesus para tomarmos as melhores decisões nesse campo? Até no final do bloco a gente conversava sobre isso, né? Não é sobre ser perfeito, não é um julgar a vida do outro, é cada um se avaliando e percebendo, bom, todos temos nossos erros, as nossas fragilidades. Nós admitimos isso? Estamos enfrentando isso? Então, aqui na página 21 do ensaio literário Evangelho do Sexo, o irmão Paiva nos ensina a meditar sobre o sexo numa dimensão muito ampliada. Ele escreve assim: caminhada além do espírito. O ser humano, muito mais que sexo, estômago e intelecto, não é o fim. Simboliza na Terra o princípio das coisas. O fim é o Espírito Eterno, que, por seu lado, além das fronteiras deste orbe, é ponto de partida de uma evolução que jamais cessa. Gente, como é importante nós olharmos a vida nessa dimensão, porque aqui, irmã Cláudia, o irmão Paiva está nos ajudando a perceber que os acontecimentos da vida material, por mais importantes que sejam, eles não são a finalidade da nossa existência. Às vezes a gente pensa as conquistas materiais, o que eu vou provar, o que eu vou fazer, o que eu vou sentir. Tudo isso tem sua importância, mas não é a nossa finalidade de existência. Isso hoje existe, amanhã não existe mais, né? Agora, o nosso espírito, sim, que continuará não só depois dessa vida material, mas até depois das experiências no mundo espiritual, evoluindo em Deus, em tantos lugares do universo. Então, ele está nos fazendo refletir assim, o que é prioridade? Quais são os nossos valores, né? Como nós vamos tomar no nosso dia a dia decisões que reflitam essa consciência espiritual? Verdade, é muito importante essa palavra do ensaio literário, Evangelho do Sexo, porque aqui o nosso irmão Paiva coloca algo muito importante, que é o ser humano é muito mais do que sexo, estômago e intelecto. Veja então que o ser humano é formado de espírito eterno, a essência do ser humano é seu espírito eterno. Então, no campo das relações amorosas, da sexualidade na melhor idade, e como você falava anteriormente, às vezes a pessoa se sente livre para fazer, não tem que dar satisfação para ninguém, mas é a consciência. Então, é preciso que a gente, mesmo numa idade já mais madura, entenda que tudo tem uma consequência e que vai somar para a nossa evolução espiritual na eternidade? Ou não vai somar? Se não for somar, por que eu vou fazer? E outra coisa, a importância também de que o lado espiritual, conforme estava se colocando no bloco anterior, a questão da espiritualidade é muito séria, porque tudo que nós ligamos na Terra
está ligado no céu. Já diz o Santo Evangelho de Jesus segundo Mateus, né, no capítulo 18, versículo 18, o que ligardes na terra terá sido ligado no céu, e o que desligardes na terra terá sido desligado no céu. Então, se a gente ligar um relacionamento sério, equilibrado, amoroso, com respeito, com amor acima de tudo, as relações sexuais serão assim também maravilhosas, sem consequências tenebrosas para a pessoa ali adquirindo uma infecção sexualmente transmissível, mesmo tendo um parceiro depois indo com outro. Então, não há realmente que se agir dessa forma, porque veja que no versículo, ainda voltando ao Evangelho, no versículo 39, quando Jesus diz: a vontade daquele que me enviou é esta, que eu nada perca de tudo que ele me deu, mas que eu o ressuscite no último dia. E o que Deus nos deu? Jesus não perdeu nada porque cumpriu a sua missão fantástica, de forma fantástica. E nós? Nós recebemos um corpo, que é um santuário, não é? E que isso não pode se perder. Muitas vezes os irmãos da terceira idade, né, e mais maduros, acham que não devem ir também nos exames preventivos, acham que não vai ter problema, e acaba adquirindo doenças que vão até limitar a sua vida na Terra, acabam desencarnando antes, e tendo sofrimentos graves, dores, tendo até que se afastar de atividades que antes eram prazerosas, porque adquiriu doenças que precisam de um tratamento mais intenso. Então cria-se uma dor sem necessidade. Então que a gente reflita no versículo 39, de tudo que Deus nos deu, será que nós estamos realmente usando com equilíbrio, harmonia? Porque a verdadeira felicidade vai ser por aí, Sim. não é? Quando nós nos dirigimos ao Cristo, que é a fonte da sabedoria maior, divina, nós vamos ser felizes em qualquer momento da vida, em qualquer fase da vida, né? Com 60, com 50, porque nós, acima de tudo, somos espíritos eternos. Nossa vida aqui na Terra é apenas uma passagem e que deve ser respeitada, valorizada, porque na religião divina nós sempre optamos pela vida, nunca pelo digamos assim, desgaste, né, do vaso físico em ações que não correspondem aquilo que o Cristo quer para as nossas existências. E sempre tempo, né? Meu pai vai estar dizendo que o ser humano é o princípio das coisas. Então, em qualquer idade, a gente está só no princípio, nada chegou ao fim, porque espiritualmente nós temos a eternidade diante de nós. Então, ninguém precisa pensar, irmão Alan, sou um caso perdido. Olha, fiz tantas escolhas, eu lamento muito, não tem mais o que consertar. Ué, mas o tempo acabou? Nós viveremos para sempre. Então, diante de Deus, o irmão Paiva tem publicado muito a esse respeito, inclusive, né? Ele fala que o que importa é o saldo, né? O que nós estamos apresentando diante de Deus, o nosso esforço em cuidarmos de nós. Então, até aqui, a gente não tinha determinados cuidados. Vamos estabelecer a partir de agora, porque o encontro com Jesus, com essa sabedoria espiritual, deve realmente nos transformar, nos colocar numa outra condição de consciência, né? E a gente percebe tantos relatos na Bíblia Sagrada, né, de pessoas que transformaram as suas vidas. Então, a partir do encontro com o Cristo de Deus, que não é um encontro de julgamento, que não é um encontro de acusação, que não é um encontro para que se sinta remorso, se sinta culpado ou culpado. É um encontro de acolhimento espiritual, é um encontro de amizade, um encontro de abraço, de fortalecimento, de calor espiritual dos nossos corações. Então sempre é tempo desse encontro com Jesus em todos os momentos da nossa vida, porque para que a gente consiga de fato aproximar o Cristo de Deus de todos os aspectos e as decisões da nossa existência, a gente precisa aproximá-lo de nós em primeiro lugar. E a gente sabe que determinados sentimentos distanciam, a culpa, achar que eu não tenho jeito, que é algo irremediável, que não tem mais conserto. Isso nos afasta, né? Querendo ou não, acaba distanciando a gente do próprio fator de transformação e de renovação e ressurreição espiritual que o Divino Mestre vem proporcionar para a nossa existência, né? E o irmão Paiva está dizendo aqui que o Espírito, além dele ser o fim de tudo, ele é o ponto de partida. Então ele vem falar de algo integrado, né? Que tudo está integrado, o corpo ao espírito, a nossa vida integrada, integrada às outras encarnações, a encarnação que eu tive anteriormente, o meu retorno ao mundo espiritual, a encarnação que eu vou ter a seguir. Antes, aqui no subtítulo A Morada do Amor, nessa mesma página, o presidente pregador da religião divina fala assim: ó, o sexo é apenas uma faculdade da Universidade Amor, que cuida do mais elevado sentimento que pode envolver a alma.
Então, quando a gente trata as coisas fora dessa abrangência, trata isoladamente, né, o sexo isoladamente, distanciado do amor, a gente vai gerando uma série de consequências catastróficas de sofrimento. Agora, quando você trata nesse todo, né, o sexo ligado ao amor e todos os fatores, as escolhas amorosas da nossa vida ligadas a Deus, ligadas a esse amor, ligadas a essa integridade espiritual, fator de paz e felicidade para todos. E nós vamos falar sobre isso e sobre os aspectos espirituais dessas escolhas, né? Inclusive aquelas que nos deixam mais vulneráveis e como nos proteger espiritualmente. Inclusive, convido você e todos os que estão na audiência a iniciarem agora uma conversa conosco pela ação digital. A Religião Divina chega a todos os lugares do mundo, sempre que alguém precisar do amparo dos céus. Você pode conversar com a gente, por exemplo, pelo facebook.com/Religião de Deus e receber esse atendimento tão cuidadoso, o acolhimento com sigilo, com a seriedade que você merece e, acima de tudo, com o amparo de Jesus, com a inspiração do Evangelho Apocalipse do Cristo. Esse momento de maior fragilidade, de grande desafio que você enfrenta, também vai passar. A luta é grande, é verdade, mas o poder de Deus é muito maior e opera a seu favor, desejando a sua felicidade. É isso que a gente aprende com Jesus, que Deus se interessa pelo nosso destino, coopera com o nosso sucesso espiritual, material também. Então conte conosco. Seguiremos em oração e fique à vontade para conversar com a gente digitalmente, para pedir uma visita no seu lar, esse acolhimento que a Religião de Deus, do Cristo e do Espírito Santo proporciona a quem deseja. Oramos também por Flávia Naves dos Reis Vieira, de Ribeirão Preto, São Paulo, e com ela pedimos a proteção, o amparo de Jesus para Lívia Maria, sua querida filha, buscando uma oportunidade de trabalho. É isso mesmo, vamos continuar orando, fazendo a nossa parte, confiando que o amparo espiritual abre para nós outras possibilidades que nós não tínhamos percebido e buscando também, né? Colocar, é isso, a pessoa faz o currículo, leva, vai de porta em porta, mas vai com o amparo espiritual, pede ajuda do anjo da guarda para se tranquilizar, para tocar o coração daquele que seja o empregador, né, que vai nos propiciar aquela oportunidade que é a ideal para a nossa vida, para o momento da nossa jornada espiritual aqui na Terra. Tudo é espiritual, nos ensina o irmão Paiva, seja para o bem ou, tristemente, para o mal. Daí a importância, né, de buscarmos esse amparo divino para vivermos a nossa vida espiritual com equilíbrio aqui na Terra. E falando sobre isso, ficou um ponto importante a ser tratado agora nesse bloco, inclusive há uma página que o irmão Alain Mateus separou para o nosso estudo, que conversa muito com essa questão, que é a nossa segurança espiritual, né, no campo da sexualidade. Então a gente viu que o comportamento de risco, que é aquele comportamento em que a gente não mede as consequências, né, vai se envolvendo com as pessoas, isso em qualquer etapa da vida, né, os adultos e os idosos não estão livres disso, então todo mundo tem que prestar atenção nas escolhas que faz nesse campo, né? Então esse comportamento de não usar preservativo, de ter vários parceiros, né, enfim, de tocando a vida sem muitas reflexões espirituais, isso é muito perigoso do ponto de vista emocional, do ponto de vista físico, porque as infecções sexualmente transmissíveis nem sempre são evidentes, muitas delas, né, não dão sinais tão cedo ou sinais que a gente seja capaz de reconhecer, mas os cuidados materiais também não são suficientes. Por quê? Quando não há amor, quando não há compromisso espiritual entre as pessoas que estão se envolvendo no campo amoroso e da sexualidade, infelizmente essas pessoas se tornam vulneráveis à aproximação e até à exploração de seres espirituais ignorantes, né, que vibram em faixas inferiores e que podem se vincular até num processo obsessivo, né, ao destino dessas pessoas. Isso é muito sério, a gente não está falando isso para assustar ninguém, para julgar ninguém, não é isso, gente. É para a gente ter acesso a essa informação e refletir, né? Será que nós estamos nos protegendo, estabelecendo segurança espiritual para a nossa vida, né? Observando que realmente a sexualidade não é um território de vale tudo? Então, pensar sobre isso e medir essas consequências espirituais, conhecê-las, é muito importante. Né? É verdade, Paula. No ensaio literário do Evangelho do Sexo, o irmão Paiva fala que sexo é criação. Então, é uma energia de criação. Se é uma energia de criação, é uma energia muito forte, né? Por exemplo, quando há um relacionamento sexual e a partir dali a concepção, né, um reencarne de um espírito, a espiritualidade vai se valer daquela energia que foi reunida do homem e da mulher justamente para facultar, né? São os fluidos vitais, né? Ou ectoplasma, da melhor forma como cada um prefere denominar,
para que aquele espírito tenha espaço de aderência ali e possa gerir todo aquele processo de concepção conforme foi programado na sua reencarnação, né? No seu processo evolutivo aqui na Terra. Então, é uma energia muito forte e ela gera conexões. Então, quando você se envolve, né, com vários parceiros, com diversas pessoas, existem conexões espirituais que estão sendo... Com elas, né? Com essas pessoas, inclusive. E se conectando com essas pessoas, nós estamos nos conectando com a vibração espiritual delas, com o acompanhamento espiritual dessas pessoas, com os seus dramas, com as suas energias. Então, por isso é algo de muita responsabilidade, que precisa ser gerido com amor, né? Com essa consciência espiritual da nossa parte, porque também tem essa questão espiritual. Se não há o amor, se há apenas um interesse carnal, do prazer humano, passageiro, entidades que têm essa energia do mundo espiritual, esses fluidos, né, mais próximos à matéria do que ao mundo espiritual, vão se aproveitar, né, de uma relação passageira ali naquele momento para aderir, para, né, encontrar fontes de satisfação, de obsessão e de vampirização, de sugar aquelas energias, porque essas energias passam a ser sugadas não só no momento da relação sexual, mas passam a ser sugadas em outros momentos, né? E aí a pessoa vai perdendo vitalidade. Então tem uma série de consequências espirituais que a gente precisa levar em consideração para que o relacionamento amoroso, o relacionamento sexual, ele possa trazer felicidade, possa trazer crescimento espiritual, segurança, né? Um apoiar o outro. Então é esse ponto que inclusive o Dr. Bezerra de Menezes, no livro Reflexões sobre Jesus e as Suas Leis, na página 239, dentro do subtítulo Ouçamos a Intuição Divina na Revolução Mundial dos Espíritos de Luz na Quarta Revelação, a religião do terceiro milênio, ele vai esclarecer para a gente, nos mostrando a importância, inclusive, da ligação com os espíritos de luz, com os anjos da guarda, que esses sim vão nos proteger espiritualmente, vão nos inspirar às melhores decisões e vão afastar influências perniciosas espirituais, né? Então ele diz assim: constantemente somos influenciados por forças benignas ou malignas. Entretanto, se buscamos a coerência divina, os Espíritos de Deus serão os nossos inspiradores. São os que nos orientarão nos momentos de angústias e dores. Trata-se dos espíritos preventivos, nossos anjos da guarda. Ora, se andarmos com os espíritos de luz, da prevenção contra o erro, quem nos deterá? Quer dizer, o mundo espiritual superior elevado é muito maior, né, do que aqueles atrasados que, na verdade, necessitam do nosso auxílio, das nossas preces e do nosso exemplo, né? Mas ele continua. Na Terra trabalha-se muito sob as circunstâncias, ao sabor das consequências. Que tal mudarmos o foco para as causas? Para isso precisamos da harmonia e da dedicação de todos, para que os Espíritos de Deus possam melhor ajudá-los pela intuição. E não temam os pensamentos que lhes vierem à mente, mesmo que sejam para estudos, reflexão. Se não forem proveitosos, tiraremos do caminho. Porém, sempre algum recado ou ensinamento podemos assimilar dessa conexão permanente entre céu e terra. Tudo isso de forma bem tranquila, sem nada forçar. Olha que interessante, né? Eles não querem trazer tolimento, né? Mas liberdade espiritual dos nossos pensamentos, das nossas reflexões, mas querem nos ajudar a chegar às conclusões certas, né? E vão trazer as melhores escolhas. Acho que essa é uma característica fundamental para reconhecer os Espíritos de Deus, né? Eles nos respeitam. Eles respeitam as nossas escolhas, a nossa intimidade, né? Ninguém precisa ficar com medo agora, pensando, nossa, então na vida sexual, né, vai participar um monte de espírito. Não. Se nós nos colocarmos nessa condição, né, do amor, da responsabilidade espiritual, nós seremos protegidos pelos anjos da guarda. Isolam o ambiente, respeitam a privacidade do casal. É verdade. O irmão Paiva já nos apresentou muitas séries espirituais, né, na Super Rede Boa Vontade de Rádio, e já nos falou de muitos livros seríssimos, né, que foram psicografados pelo Legionário da Boa Vontade, Chico Xavier, trazendo a palavra de André Luiz. E eu me lembrava de um relato do Entre a Terra e o Céu, né, um livro já referenciado pelo irmão Paiva em determinadas oportunidades, e há um momento em que o casal vai receber o filho, né, vai receber uma nova criança na família, né? E os espíritos que protegem aquela família e estão trazendo a criança em espírito para ser envolvida naquele lar, eles esperam do lado de fora, eles respeitam a intimidade daquela família e daquele casal, né? E após a concepção, e é uma cena muito bonita, descrita por André Luiz, né?
aquele espírito, ele se associa ao perispírito da sua mãe, né? Ele se aninha, né, espiritualmente, e aquela conexão, ela não é apenas biológica, ela também é espiritual, poderosíssima, né? Ele será nutrido não apenas do corpo material dela, mas das suas energias espirituais. Então é um processo magnífico, que caracteriza justamente isso, né? Que eles nos respeitam, eles não se impõem. Então qualquer coisa que esteja fora disso, por exemplo, quando a gente está sentindo que a gente não tem controle sobre a nossa vida, que a gente está tomando decisões que não parecem com o nosso jeito de ser, com o nosso jeito de pensar, né? Quando a gente sente que é refém dos próprios sentimentos e escolhas, e não senhora e senhor dos nossos sentimentos e escolhas, isso chama a nossa atenção, né? Porque não é sob a influência do mundo espiritual superior que isso acontece. Eles não nos impõem nada, irmã Cláudia Isabel. Os espíritos de luz, eles nos sugerem, eles nos inspiram, mas a gente continua no comando. Então, quando a gente olha para a nossa vida e a gente já não se reconhece, as coisas estão, né, saindo do controle, então é um sinal de que nós precisamos fortalecer essa conexão aqui, nos reconectarmos com esses queridos anjos da guarda. Achei tão bonito e tão inteligente esse jeito do Dr. Bezerra falar, né? Espíritos preventivos, né? Eles vão nos ensinar a chegar antes, a não criar complicações desnecessárias para o nosso caminho, né? Isso é muito importante, porque realmente nós no plano físico, muitas vezes, nos esquecemos que o campo dos relacionamentos amorosos, eles precisam e demais desse pensamento em Deus, dessa conexão com o nosso anjo da guarda, conforme o nosso irmão Bezerra de Menezes diz aqui. E ele ainda diz que precisamos, lá no outro lado da vida, né, os irmãos espirituais, precisamos da harmonia e da dedicação de todos para que os espíritos de Deus possam melhor ajudá-los pela intuição. Ou seja, a ter aquele relacionamento com aquela pessoa de forma harmoniosa, de forma respeitosa, para que a gente possa então se integrar com o plano espiritual superior e ter até a proteção desses espíritos preventivos para a nossa, digamos assim, o nosso relacionamento com aquela pessoa que nós escolhemos no coração, através da simpatia, dos laços mesmo do amor, né, daquela afinidade, não é? Para que tenhamos esse relacionamento e assim desenvolvermos a sexualidade com essa proteção divina. E se vier ali, ele diz ainda sobre as questões do pensamento, né? Os pensamentos sempre elevados a Deus e puros no sentido de não de promiscuidade, né? Não fazer do pensamento, agora eu vou com essa, amanhã eu vou com aquele outro, não, porque isso já é uma coisa errada, né? Da gente começar pensando assim, a gente quer ter o relacionamento, quer ter a pessoa na nossa vida para nós amar, para nós cuidarmos, termos os momentos de prazer, mas a gente precisa ter um pensamento puro para isso, né? Não um pensamento já corrompido, antecedendo a conquista da pessoa que a gente quer ter o relacionamento. E aí eu acho que também se reconceitua a pureza, né? Porque por muito tempo a gente temeu o sexo foi um tabu, não pode, tal, não sei o quê. E aí, bom, a gente não estava entendendo a própria criação divina, né? Que se manifesta, por exemplo, pela nossa sexualidade. A grande questão, e aí a irmã Cláudia Isabel trouxe o exemplo perfeito, né? O que é impureza? O que é aquilo que nos macula, aquilo que nos corrompe? É aquilo que está descomprometido com o sentimento, né, da gente, do outro, com o amor que deve nos conectar como o grande traço de Deus. A gente falou até aqui mais cedo, né? Que isso não seja, gente, essa descoberta e essa reflexão não seja um motivo, né, de culpa, de pesar, de então entregarmos os pontos, olha, eu já errei demais, está tudo acabado para mim. Gente, veio Jesus ao mundo e disse assim, eu vim para os doentes, os sãos não precisam de médico. Então Jesus veio para a gente que precisa de ajuda, para agir melhor, para ter mais sabedoria. Então ter conhecimento espiritual não é dividir o mundo entre salvos e perdidos, perfeitos e péssimos. Não, Jesus nos olha nas nossas qualidades espirituais e Ele está nos convidando a um salto de maturidade. Estava até pensando, irmão Alan, às vezes na nossa sociedade, a gente quer fugir um pouco dessa responsabilidade e a gente vai mudando o nome das coisas. A gente pensa assim, não, se eu não chamar de casamento, se eu não chamar de namoro, se eu não chamar
de relacionamento, então talvez não seja. E aí a gente vai, né, tratando as coisas e as pessoas, né, inclusive no ensaio literário Evangelho do Sexo, o irmão Paiva traz um amigo espiritual trazendo uma advertência, né, que não podemos tratar as pessoas como se fossem coisas. Né? E as próprias coisas, na qualidade de objetos, inspiram, né, nosso respeito, quanto mais consciência. Mas aí, isso é tão sério, porque parece que assim, não, se ninguém souber, não tem problema, né? Se não tiver o título de um relacionamento, depois eu jogo essa pessoa fora e acabou. Só que espiritualmente não funciona assim. Ninguém se joga fora, ninguém joga o outro fora. Essas conexões espirituais que você citava agora há pouco, elas são muito persistentes, né? E é o que a irmã Cláudia Isabel comentava, começa pelo pensamento. Então, qual é o teor, qual é a qualidade daquilo que eu estou pensando e aquilo que eu estou atraindo? Então, se tem algum pensamento de desrespeito, um pensamento que é só de interesses puramente materiais ali, então isso vai ditar a qualidade daquilo que eu estou emitindo, vibracionalmente falando, e a qualidade daquilo que eu estaria atraindo. Não só em termos de presenças espirituais, mas o pensamento também ele é criador do nosso destino. Sim. Nos ensinam as lições do Centro Espiritual Universalista da Religião do Amor Universal. Então é o destino que eu estou criando o tempo todo, né? É a tesoura que vai costurando ali, que vai determinando. Então, se eu já tenho um pensamento nesse sentido, nessa direção, de ausência de amor, de ausência de compromisso, de ausência de responsabilidade, né, de um prazer puramente passageiro, então o que eu estou emitindo, o que eu estou criando para mim e criando para o destino das outras pessoas. Agora, se eu começo com um pensamento, né, pensando em Jesus em primeiro lugar, como o próprio saudoso proclamador da religião divina ensinava, né, em qualquer circunstância, pensem logo em Jesus. O irmão Paiva também nos ensina a fazer essa pergunta nos seus escritos, o que interessa a Jesus em primeiro lugar e o que interessa a Jesus para a minha vida. O que Jesus quer para a minha vida? O que Ele tem reservado de melhor para o meu destino? Então eu já começo pensando de maneira acertada. Eu já começo pensando com humildade corajosa dentro daquilo que eu posso corrigir, inclusive, né? O que eu vinha fazendo até então e o que eu posso melhorar a partir de agora, diante do aprendizado espiritual que foi depositado com toda a confiança, amor e acolhimento nas minhas mãos. Não para me colocar para baixo, não para me rebaixar, me julgar, me apontar o dedo, pelo contrário, para me libertar espiritualmente. E é interessante que quando a gente se liberta espiritualmente para melhor, para as melhores escolhas, a gente vai irradiando aquela energia também. Nosso pensamento é tão forte, em associação com esses amigos da espiritualidade superior, ele tem um efeito de repercussão tão grande que ele vai ajudar espíritos encarnados, espíritos desencarnados, vai reconduzir destinos também, né? As melhores inspirações, decisões, para que realmente não é só o nosso destino que está em jogo, né? Sim. É o destino de tantas outras pessoas que estão à nossa volta e, em última instância, da própria grande família, humanidade. Nossa, que poder espiritual nós temos, às vezes nem nos damos conta disso. E aí alguém pode pensar, nossa, mas será que isso funciona mesmo? Porque as lutas, né, no campo amoroso, no campo da sexualidade, elas são tão grandes, né? A gente erra, o outro erra com a gente, né? Como é que é isso na prática? E aí, diante de todo esse conhecimento espiritual, alguém pode se perguntar, mas será que também é para mim? Né? Será que eu também posso usufruir dessa riqueza? E a resposta é sim. E antes de nós trazermos as informações mais objetivas sobre isso, sobre você encontrar esse acolhimento, esse direcionamento, a força do Evangelho Apocalipse de Jesus para transformar a sua vida, nós vamos cantar isso. Vamos com a música legionária A Reforma Humana pelo Amor, inspirada em Jesus e a Cidadania do Espírito, livro do escritor Paiva Neto e nos ensinamentos do irmão Alziro Zarur. O novo mandamento de Jesus é a essência de Deus e o novo mandamento de Jesus é a salvação da humanidade. Música de Luiz André, com letra de Maria Madalena e Luiz André, na interpretação de Luiz André e Tiago Alves, de Goiânia, Goiás. Jesus nosso Senhor é a essência de Deus espalhando puro amor, reformar o ser humano, a obra máxima de Deus é a missão de Jesus para salvar os filhos seus. De Jesus para salvar os filhos seus. O novo mandamento é
praticar o amor mais profundo, que precisa praticar o amor mais profundo. O novo mandamento é uma lei universal, trazida por Jesus num amor sem igual. A reforma do social vem pelo espiritual, reformando o ser humano e seu espírito imortal. Reformando o ser humano e seu espírito imortal. Amai-vos uns aos outros é o mandamento novo, é o maior ensinamento para libertar o povo. Ser moralmente livre é a grande inspiração para ser livre de verdade. Ame seu irmão para ser livre de verdade. Ame seu irmão. Cantamos a linda música legionária A Reforma Humana pelo Amor, inspirada no livro do irmão Paiva, Jesus e a Cidadania do Espírito, e nos ensinamentos do irmão Osírio Zarura a respeito do novo mandamento de Jesus, que nos ensinou que ele é a essência de Deus, é a salvação da humanidade. Música de Luiz André, letra de Maria Madalena e Luiz André, que interpretou com o Tiago Alves de Goiânia, Goiás. E essa reforma, essa transformação profunda, ela está à disposição de todos, irmã Cláudia Isabel, inclusive as igrejas ecumênicas da religião divina, do interior do estado do Rio de Janeiro. Queria pedir um ou mais endereços aí da região para que todos possam receber esse acolhimento, esse abraço e o conteúdo Jesus para a transformação das suas vidas. Sim, vamos deixando aqui esse convite todo especial para você que está acompanhando o Assunto é Jesus. Esteja conosco neste próximo sábado, Cruzada do Novo Mandamento de Jesus, a reunião da comunhão com Deus. Venha sentir a paz de Deus no seu coração, com as lições de Jesus, nosso Senhor, o nosso Mestre amado. Vamos deixando aqui os endereços, são muitos endereços, mas vamos aqui destacar 2 endereços na região serrana do estado do Rio de Janeiro, no interior. Em Petrópolis, a Igreja Ecumênica da Religião Divina está localizada à Rua Floriano Peixoto, 125, no centro da cidade. Subindo um pouquinho mais a serra, nós encontramos a cidade de Teresópolis. Lá também temos o endereço da felicidade, a religião do terceiro milênio. Então você de Teresópolis pode comparecer este sábado na Cruzada do Novo Mandamento de Jesus, no horário diferenciado, em Teresópolis, às 10 horas da manhã. Em demais igrejas, às 16 horas. E em Teresópolis, anote aí, você que está ligadinho no Assunto é Jesus, Rua Heitor de Moura Estevão, número 300, no bairro da Várzea, ali bem pertinho do Centro Histórico de Teresópolis. Você é o nosso convidado, venha ser feliz com toda a sua família na religião divina. Muito bem, para outros endereços pelo Brasil, pelo mundo afora, mande uma mensagem para o nosso WhatsApp. O WhatsApp da Religião Divina é código 11 99603 1330. E, irmão Alan Mateus, quem estiver neste momento em qualquer lugar do Brasil pode também receber esse acolhimento da Religião do Amor Universal pelo Ministério Digital da Religião do Terceiro Milênio. É verdade, a religião divina é disposta das mais diversas formas, de forma presencial nas igrejas ecumênicas, de forma online, inclusive pelo facebook.com/religião de Deus, é o atendimento pela vida diário, das 8 à meia-noite, com os pregadores, as missionárias, os missionários da religião de Deus, do Cristo e do Espírito Santo, que estão à sua disposição, numa conversa fundamentada nos ensinamentos do Cristo de Deus, nessa consciência espiritual da qual estamos tratando aqui todos os aspectos da nossa vida, como você acompanha na comunicação 100% Jesus, e trazendo uma orientação específica, um acolhimento dentro do desafio que você vem enfrentando, uma orientação
não para te sugerir a tomada de uma determinada decisão, mas uma orientação a partir dos ensinamentos do Cristo de Deus para que você entenda qual é a melhor decisão a ser tomada na sua vida, inspirada pelo seu anjo da guarda, né? Uma decisão com essa consciência espiritual e amparada, e sabendo que você tem recursos no campo espiritual para lidar com o desafio que vem sendo enfrentado e também a indicação de recursos no campo material. Às vezes nós precisamos recorrer a um tratamento médico material, a orientação de terapeuta, de um psicólogo. Então, a equipe do Atendimento pela Vida também está disposta a lhe orientar nesse aspecto de caridade completa, material e espiritual acima de tudo, para que a gente possa, a partir de Jesus, lidar e vencer com todos os nossos desafios. Mais uma vez, facebook.com/Religião de Deus, atendimento gratuito, seguro, diário, das 8 da manhã à meia-noite, para você e para quem você quiser indicar. Muito bem. Jesus escolheu você. Atenda na religião de Deus, do Cristo e do Espírito Santo, ao divino chamado do Mestre. E nós unimos os nossos corações para entoar este mantra sagrado da religião divina que aprendemos com o irmão Paiva. Seguros estamos na divina segurança das seguras mãos de Jesus. Deus está presente. Viva Jesus em nossos corações para sempre. E agora com a palavra, o irmão presidente pregador da religião de Deus, do Cristo e do Espírito Santo, José de Paiva Neto. São 68 anos de comunicação 100% Jesus.